aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um Giro Corneta aqui no Corneta Veste Verde. Eu sou a Vivian, esse é o Ângelo. Já vou começar pedindo para vocês deixarem aí a inscrição de vocês, o like, compartilharem aí para que o nosso vídeo consiga alcançar um maior número de palmeirenses. E muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Ângelo. E aí, Vivian, beleza? Deixar também um salve para toda a galera aí que está acompanhando os nossos vídeos, dando aquele retorno. A gente tem que agradecer demais aí esse reinício de canal. A gente está conseguindo chegar aí os números que a gente precisa para começar as lives, enfim. Então, agradecer. E hoje um programa tranquilo, né? Falar de título, falar da semana aí com 2 jogos, enfim, desse calendário louco. Muitos assuntos aí relacionados ao Palmeiras para hoje. Vamos começar, então, pelo nosso título mais que confirmado, né? Confirmadíssimo aí, com uma grande virada do Palmeiras, um placar super favorável. Um jogo onde nós podemos destacar muitas peças, né? Que com certeza merecem destaques aí, a gente pode falar. Primeiro, do Dudu, que acho que entregou tudo que não tinha nesse ano, né? Tudo que não tinha entregado até agora, ele entregou nesse jogo. Fez uma grande partida, assim, com jogadas que eu até agora estou em looping assistindo, né? Lógico que a gente também não pode de jeito nenhum deixar de falar da maneira como o Endrick cresceu nesses 2 últimos jogos da final. E eu acho que aí só tem a acrescentar muito aí ao currículo dele, porque ele cresceu justamente quando o time precisou muito dele. Zé Rafael e Gabriel Menino, né? Que até pouco tempo atrás eram jogadores contestados aí. Zé Rafael fazendo uma nova função e mais uma vez se destacando na função. E o Gabriel Menino, que agarrou a oportunidade que ele teve aí, vem fazendo ótimos jogos, só vem crescendo, aí vem numa crescente constante. Só que se nesse jogo eu precisasse escolher um só para falar, com certeza hoje seria o Dudu. Eu acho que nesse jogo ele foi fundamental aí, né? Ele conseguia desbancar o adversário ali na frente. Se o Palmeiras não conseguisse pegar a primeira bola, né, por questão de barreira ali, por questão da defesa deles mesmos, pegava a segunda bola, o Dudu sempre em cima, não desacreditava de nenhuma jogada, e no lugar onde ele sempre se saiu melhor, né, do lado direito do campo, que eu particularmente sempre gostei muito dele jogando ali. E acho que ele fez uma partida, assim, incontestável. Se antes ainda existia dúvida de que o Dudu poderia entregar tudo ainda esse ano e nesses próximos anos de contrato que ele tem, agora não resta mais dúvidas de que, de fato, o Dudu pode sim ainda fazer muita diferença dentro do Palmeiras. O que você achou aí desses jogadores aí que eu falei? Quem você gostou mais? Qual estilo de jogo te agrada? Bom, eu sou fã do Dudu, né? Gosto muito do Dudu e tal, e sempre ele tem aquele começo do ano meio parado, ele vai aumentando a intensidade conforme os jogos vão acontecendo. Ano passado foi diferente, porque teve toda aquela preparação para o Mundial, tudo que o time acabou chegando um pouco mais rápido, né? Na preparação física necessária. Eu também gostaria eu acho que o Zé Rafael foi o cara do jogo. O menino fez os gols e tal, mas o Zé Rafael tomou conta daquele meio de campo do Palmeiras, ele não dava respiro para esses jogadores do Água Santa. E a gente também não pode esquecer do Rony, né? Porque ele jogando ali, ele correndo, ele brigando e tal, e mal sabíamos que ele estava com o braço quebrado, né? Inclusive, no outro dia de manhã, ele já teve que passar por cirurgia, enfim. E o Então, um cara Rafael que Veiga também. Sim, Segundo o jogo, Rafael ele Veiga jogando com também, né? uma lesão, Sim, então são 2 jogadores que realmente foram lá e se doaram nesse momento, entendendo que era necessário eles estarem em campo. Então a gente acho que também não pode deixar de esquecer de falar tanto do Rony como também do Rafael Veiga por essa entrega, mesmo estando no momento mais difícil aí. Não, com certeza. Não tem como não falar deles. A maneira como esse time se entregou em campo é aquilo. A gente viu o que a gente está acostumado e o que a gente espera ver do time do Palmeiras, né? Porque no jogo anterior, que foi o jogo que a gente perdeu,
a gente não viu o nosso time em campo. Não é o time com o qual nós estamos acostumados a ver em campo, dando tudo, entregando tudo, correndo atrás, com força de vontade, com sangue nos olhos, querendo conquistar aquele resultado, né? Foi um jogo totalmente atípico, assim, onde o Água Santa, sim, conseguiu se sair melhor, mas eu acho que não restava dúvidas para nenhum palmeirense de que nós conseguiríamos reverter esse placar e que o nosso segundo jogo seria muito diferente. Eu acho que eles entraram em campo pensando muito no regulamento. Tenho 2 jogos, vou fazer um primeiro jogo mais tranquilo e tudo mais. E, de repente, eles viram que não dava para ser bem assim, não dava para relaxar tanto por apenas ser o primeiro jogo. E, de repente, no segundo jogo, o time vai lá e explode, sabe? Assim, em 30 minutos faz o que tinha que ser feito, né? E aí depois a gente veio descobrir que foi o que o Abel tinha pedido para eles, né? 3 gols nos primeiros 30 minutos aí. E aí a gente viu esse jogo que foi um jogo muito gostoso de assistir, né? Superou as minhas expectativas. Eu achei que sim, nós reverteríamos o placar, mas não achei que seria um jogo como foi. Eu não imaginei que o Palmeiras conseguiria anular como anulou o time do Água Santa. Eu achei que fosse ser um jogo mais brigado. Nada tira da minha cabeça que o Palmeiras pensou o seguinte: vamos dar uma segurada nesse primeiro jogo, ver se a gente sai com um empate, para a gente ir com um time misto para a Bolívia, garantir um empate na Bolívia, pelo menos na altitude, e depois a gente pega e joga a Vera no segundo jogo da final. Acabou dando ruim no primeiro jogo, acabou dando ruim lá na Bolívia, até esperado, questão de altitude e tal, a gente tem que levar isso em consideração. Apesar que eu acho que tudo passou também em cima do que o Jailson, né, acabou fazendo ali, entrando mal, e também uma expulsão totalmente desnecessária, mas enfim, daí já passou. Então, acho que o Palmeiras tinha um planejamento de vamos dar uma segurada no primeiro jogo, entrar com um time misto no segundo, para decidir em casa depois, e acabou não dando certo, né? E eu acho que mostra mais uma vez aquela conversa que a gente teve lá atrás, a questão do planejamento e tudo mais, da falta de peças em momentos em que é necessário fazer aí uma substituição no time, justamente pensando em compromissos futuros, né? Com certeza, né? Eu acho que mais do que nunca dessa vez aí acabou ficando evidente aí quando a gente precisou aí no jogo da Libertadores. Mas aí ainda falando, né, do Campeonato Paulista, aí ontem tivemos a premiação, né, do campeonato, e 2 coisas me chamaram muito a atenção durante a premiação. Em primeiro lugar, o Renato Augusto ter ficado Que nem na jogou, seleção, né? que exatamente no lugar do Gabriel Menino, que foi super decisivo. E o Abel Ferreira, mais uma vez, não ter levado o melhor técnico. Por quê? Vamos lá. Primeiro, falando do Renato Augusto, gente, é simples, ele não jogou, né? E aí, ali, para aquela posição, nós tínhamos um jogador que foi fundamental. Mas a votação é feita antes. Que seja, não justifica. O cara não jogou. Como que ele está na seleção, sendo que ele nem jogou, sabe? Não me entra na cabeça isso. E aí depois vem o fator Abel Ferreira. Aí esse ano muita gente tentou falar assim, mas foi porque o Carpini conseguiu superar mais obstáculos diante de todas as limitações de um clube como o Água Santa, que não sei o quê. Beleza, tá. Suponhamos que eu concordasse com isso, coisa que eu não concordo, eu não consigo concordar, não consigo ver dessa forma. Para mim, o melhor é quem ganhou, e ponto final. Né? A gente não tem aí um troféu para quem superou mais obstáculos, não. Até porque, se a gente for falar do jogo em si, quem superou a maior quantidade de obstáculos foi o Abel Ferreira, que passou por todos os jogos e conseguiu maior pontuação, conseguiu chegar invicto até a final, perdeu o primeiro jogo, depois foi lá e reverteu, dobrou, sabe? Dobrou o negócio, né? Ainda passou porque fez um gol no primeiro jogo. Enfim, superou os obstáculos que tinham que ser superados para chegar onde chegou e para conseguir o que conseguiu, que é o troféu. Aí, ok, não concordo com isso. O ano passado foi contra o São Paulo. E aí, o Rogério Ceni não tinha os obstáculos que, teoricamente, todo mundo disse que o Carpini tinha, por conta do Água Santa ser um clube mais limitado financeiramente, enfim, de não ter estrutura, isso e aquilo. Então, assim, para mim, não justifica.
Eu acho que as pessoas estão tentando podar de alguma forma o Abel Ferreira. Não querem premiá-lo da maneira como ele merece ser premiado. É uma má vontade, né? Porque se nós estamos falando do principal técnico em atividade hoje na América do Sul, não tem como o técnico da Água Santa, com todo o respeito que merece, porque fez um bom trabalho, né? Sim. Ele ser melhor que o Abel. Então, existe uma má vontade com o Abel, e não é só na imprensa brasileira, existe uma má vontade geral com o Abel. Eu vejo a questão do Renato Augusto mais ou menos como um prêmio de consolação, como aconteceu naquele 2-2 Corinthians e Palmeiras, que o Rony fez 2 gols dentro do Itaquerão e deram de melhor jogador para o Renato Augusto. Então, existe uma má vontade com o Abel Ferreira e tem essa necessidade de achar alguma coisa para exaltar no Corinthians, né? E isso daí é ridículo, porque eu acho que faltou o Piquerez ali também, fez um baita de um Campeonato Paulista, foi um baita de um cara regular, acabou ficando de fora, né? Então, existe uma má vontade. Isso daí é inegável. Com o Abel, com o time do Palmeiras, né? E nessas premiações que você acaba vendo isso, né? Então, e aí tudo isso se torna injustificável. Ah, quem vota são os próprios técnicos e jogadores, e aí eles não podem votar entre si. O que para mim também não faz sentido. Porque, na minha opinião, todo mundo tem discernimento e assiste e vê como as coisas estão funcionando e tem discernimento e maturidade suficiente para saber quem deve votar. Agora, você não entregar esse título ao Abel Ferreira pela segunda vez e tentar justificar de todas as formas. Da primeira vez não teve justificativa, não tinha nem como argumentar, que foi o ano passado. Agora, dessa segunda vez, eles tentaram argumentar, né? Tentar as pessoas no geral, principalmente a imprensa, a mídia tradicional, tentando argumentar de uma forma que não se encaixa por conta do mesmo ter acontecido no ano anterior, sabe? Então, para mim, isso não faz o menor sentido. Achei ridículo a maneira como as coisas foram feitas. Ter o Renato Augusto nisso aí não faz zero, menos sentido ainda, né? Porque nem participou aí, né? Nem jogou. E de repente a gente se vê nesse cenário que a gente fica se perguntando o motivo disso, né? Então, assim, enfim, injustificável aí. E agora, menos tempo aí de recuperação do que a gente esperava aí, temos alguns desfalques, né? Veiga, Rony, Piquerez, quem mais que eu tô esquecendo? Eu acho que os fundamentais são esses 3, né? Que Acho que são os o titulares. Abel também não fica no banco, né? Porque está com 2 ganchos. Fica o João no banco. E aí, agora, logo no meio da semana, aí temos uma Libertadores aí, onde a gente precisa reverter, né? Precisa conseguir ter saldo de gols, por conta da primeira partida que nós fizemos, nós definitivamente não fomos bem. Então, a gente precisa conseguir reverter, ganhar e ganhar bem, né? Se a gente tem maiores pretensões aí, de repente passar em primeiro e tudo mais. Como que você acha que esses principais desfalques aí, como você acha que vai afetar o time? Quem você usaria no lugar deles? E você acha que esse time está preparado para conseguir disputar uma Libertadores sem peças fundamentais aí? Como que você acha que vai ser? Eu acho que preparado é o seguinte, a gente volta na questão da falha de planejamento, porque a gente não tem um meia no lugar do Veiga, um cara de construção de jogada e tal, até porque o Tabata também está machucado, que seria aí o reserva imediato do Veiga. Então, falam que no lugar do Rony deve entrar o Arthur. Eu não sei nem se o Arthur pode jogar, porque ele já jogou pela Copa do Brasil pelo Red Bull, não jogou? Então, não sei como é que está a situação do Arthur e tal. Vi uma matéria na internet, um site, mas não sei se ele poderá ou não jogar. Se ele poderá jogar, talvez... A Copa do Brasil, não, mas a Libertadores pode, quarta-feira agora. Libertadores, sim. Então, eu não sei da questão da Copa do Brasil, mas, por exemplo, se ele pudesse jogar... Não joga, né? Não joga. É mais um problema. Sim. O que ele vai ter que fazer? Talvez colocar o Giovani, entrar com mais um volante ali no meio e dar um pouco mais de abertura para o Gabriel Menino, mesmo não sendo a dele, poder fazer essa criação? Ele vai fazer isso?
eu não sei como eu não sei como que o Abel vai querer construir isso, mas quem poderia jogar ali pelo meio de campo e que talvez entre no lugar do Rafael Veiga é só um achismo da minha parte por conta das informações que a gente tinha até então. Uhum. O Richard Rios e o Sim. Giovani. Talvez ele possa fazer até um trabalho ali, junto com o Gabriel Menino, enquanto um vai, o outro fica, né? Enfim, eles revezarem essa parte de criação. Eu acho que ele até tem mais potencial que o Gabriel Menino na hora de criar. Pode ser uma opção. Eu, particularmente, estaria com o Giovani na ponta. Eu Eu acho que ele acho que para na quebrar ponta vai o linhas e Giovani e tudo, no lugar do Rafael Veiga, o Richard Rios. pode ser uma alternativa. Quando o Arthur não puder entrar. A gente não tem muita noção disso ainda, porque É, a gente não viu muita movimentação aí nos treinos, né? sim. Pouco ainda se sabe em relação a isso, mas eu acho que vai ser um problemão aí para o Palmeiras mexer nesse meio de campo que já era defasado antes das contratações. Sim. Imagine agora quando a gente perde algumas peças aí fundamentais, né? Então, O acho que que ele acaba pode sendo. fazer também é colocar o Garcia ali, né? Também, como ele está gostando de fazer, ele não é o Mike, né? O Mike até que entrou bem ano passado fazendo essa função, o Garcia ainda não pegou muito o jeito, mas assim, eu entraria com o Giovani, até porque Copa do Brasil seria interessante fazer um bom resultado em casa agora, para depois jogar com um time misto, quando jogar lá em Minas, né? E não ter a necessidade de gastar jogador também com viagem e tudo mais. Eu acho que agora, quanto mais bons resultados conseguir nesses jogos, é melhor para poder pegar e, vamos dizer assim, fazer um controle maior, para evitar que outros jogadores também venham se contundir, né? Às vezes, ó, esse jogo aqui eu vou deixar o Zé Rafael de fora, nesse daqui fica o Dudu de fora, por mais que ele não goste. Então, trabalhar também essas opções, e com isso é fundamental fazer bons resultados, né? Porque se ganha, vamos supor, goleia na quarta-feira, depois vai com um time misto jogar fora, não tem necessidade, né? Até porque começa o brasileiro no sábado também, né? Contra o Então, Cuiabá, eu tava confundindo as datas da Libertadores e da da Copa do Copa do Brasil. Brasil. É, eu tinha trocado as datas. Eu achei que dia 12 fosse Libertadores e dia 20 Copa do Brasil, mas é o contrário. Isso, é Então, o dia Tom 12 Bense agora, amanhã. dia 12 amanhã a gente joga a Copa do Brasil. Isso, Depois em casa. Depois em casa de novo contra o Cuiabá é o brasileiro e isso, depois no sábado, isso. E depois é contra o Cerro Porteño Libertadores, né? na quinta-feira. Ainda não é no dia 20. Isso ainda não é o jogo contra o Bolívar. Que eu Isso. também já tinha misturado tudo achando que seria o jogo de volta. Mas também é uma loucura, né? 9 jogos durante o mês, 3 campeonatos diferentes, 4, né? Libertadores, Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. Sorte É nossa muito. que agora acabou um. Mas Eu, particularmente, por mim, tinha jogo todo dia, né? Eu gosto de assistir jogo e tal, mas pensando na recuperação dos assim, ó, jogadores, né? eu No tenho preparo. nos últimos anos aí eu tenho um pouquinho de superstição. Acho que quando o Palmeiras fica muito tempo sem jogar, acaba se atrapalhando um pouco. Eu também. Adquire isso, assim, sabe? Acho que o Abel foi feito e o time do Abel foi feito para jogar final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Sim. Já comecei a pensar desse jeito. A gente viu aí a última parada que teve. Não deu muito bom pra gente, não. Outro jogador também que pode começar a querer usar um pouco mais também é o Flaco Lopes, né? Que fez gol nos 2 últimos Vem jogos, está se fazendo, sim. achando. Então talvez ele pode Foi uma trabalhar com o grata Hendrick na surpresa. ponta. Achei uma grata surpresa aí o Flaco Lopes. Gostei do jogo dele da Libertadores. Gostei dele entrando também aí no Paulista. E eu espero que ele venha nessa crescente, porque, sinceramente, foi um jogador que a gente criou muita expectativa quando ele veio e que não entregou nada. Então, agora a gente tem zero expectativa sobre ele, né? A gente está vendo o que ele está fazendo agora. Espero que ele tenha ganhado o tempo que ele precisava e que agora, de fato, ele comece a render da maneira como nós A esperávamos situação antes. dele, eu acho que passa também por uma adaptação do próprio time com o estilo de jogo dele. Se a gente pegar nos últimos anos, principalmente de 2015 para cá, a gente vai reparar que esse tipo de atacante mais pesadão acabou não dando tão certo no Palmeiras. Por quê? Porque precisa de um jogador um pouco mais dinâmico. Você vê Gabriel Jesus, o próprio Rony, o Ender, que é outro estilo de jogo.
O Flaco não, é aquele jogador para jogar mais perto da área, para poder fazer um pivô, preparar uma bola, ou A então bola chegar aérea. pifado, né? Então, são algumas. Eu acho que o time também começou a entender a maneira que ele joga, e com isso ficou, vamos dizer assim, melhor para ele, né? Ele conseguiu se destacar aí, e eu acho que agora o que a gente espera dele é só que ele continue da maneira como está, trabalhando para crescer, né? Igual foi aí com o Gabriel Menino. Eu espero que ele consiga se destacar igual o Gabriel Menino vem fazendo aí no time do Palmeiras. É outro jogador também que está entrando muito bem, o Fabinho, né? Quem sabe também ele pode ser um pouco mais usado nesse meio de campo aí, revezando com o Zé Rafael nesses jogos, né? Então, eu acredito que tudo o que a gente pedir aí para o Abel usar da base, ele vai conseguir revezar, intercalando o nosso time titular com os reservas mais a base, né? Mais os meninos que vêm da base, que a gente sempre tanto quis o espaço para eles aí. Eu acho que agora o Abel vai conseguir fazer, principalmente esse mês, né? Que tem uma quantidade absurda aí de jogos. Eu acho que o Abel, além de precisar, né? Ele precisa e ele vai conseguir fazer isso agora. E acho que daí a gente vai acabar extraindo aí esse time B do Palmeiras, né? Os reservas imediatos, acho que vão sair dessa sequência de jogos aí. Mas eu acho que o Palmeiras tinha que aproveitar essas oportunidades de mercado agora e pensar em mais uns 2, 3 jogadores aí, para poder garantir, principalmente nessa fase até setembro, outubro, que vai ser mais pesado, que aí vai ter 2 jogos toda semana, dificilmente vai ter alguma parada nesse período, para poder ter jogadores à altura do que precisa, né? Eu acho que o Palmeiras precisa pensar nisso. Eu sinceramente não acredito, diante da A Leila entrevista que a mesmo falou Leila deu hoje, né? ontem, né? Então, Então, eu não acredito. A não ser que seja realmente uma oportunidade, assim, e espero que não seja mais um para nos irritar, se houver, né? Mas diante do que a Leila falou aí na entrevista ontem, lá durante a premiação, eu sinceramente não acredito. Eu acho que se tiver de vir mais jogadores, provavelmente será no próximo ano. Eu espero que dessa vez tenha planejamento, porque a probabilidade da gente perder bastante jogador no final do ano é alta, né? E perder, que eu falo, não é lesão, não, é sair mesmo, ir para outro time, seguir outros rumos, outros caminhos, enfim. Mas espero que dessa vez ela consiga aí se planejar, né? Planejar o Palmeiras para que a gente não comece o próximo ano irritados novamente. eu sinceramente seria bem filha da puta agora, me desculpe a palavra, e tiraria o Luan do São Paulo, entendeu? Que eu acho que é um jogador que serviria bastante ali naquele meio campo do Palmeiras. Eu buscaria aí dar uma analisada aí no que está acontecendo na América do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, aproveitar essa defasagem de salário que existe entre a situação do Brasil em relação a esses outros países, e para tentar alguma coisa assim. Eu acho que tem condições, né? Ah, o Palmeiras não tem tanto dinheiro, mas, pô, os caras quebrados aí estão conseguindo trazer, né? Então, por que que não, a gente não consegue também fazer algumas manobras aí orçamentárias para garantir esses jogadores? Porque vai ser importante, né? Isso só a Leila vai conseguir te responder. Bom, acho que você, como até presidente do fã-clube, poderia mandar essa pergunta para ela, né? Quem sabe ela responde para você aí no WhatsApp, Estou falando sobre o que ela bloqueada. espera. Ela me bloqueou. Olha a situação. Não gostou das minhas opiniões a respeito dos looks dela. Ah, mas é isso. Eu acho que a gente está vivendo uma fase que a gente tem que comemorar e que comemorar muito. Acho que a gente chegou num nível, não sei se você chegou a ver um vídeo da menininha tirando a camisa do fio. A gente chegou num nível que até esse tipo de coisa a torcida do Palmeiras está comemorando. E eu acho que mais do que nunca a gente tem que comemorar mesmo e tem que aproveitar muito essa fase que a gente está vivendo. Porque apesar dos pesares, apesar das críticas que a gente tem à nossa diretoria, acho que dentro de campo o Palmeiras não deve nada e não perde nada para ninguém, pelo menos até agora. É aquela certeza, né? Ontem, no dia do título,
pessoal da ESPN passou perguntando o que os jogadores acreditavam, o que os torcedores em volta do Allianz acreditavam que ia ser o resultado. E eles falavam, não, vai ser 3-4-0 tal, e não é falta de modéstia, não. É porque a gente acredita que o time vai responder. E é uma certeza hoje, né? Hoje, você não acredita que o Palmeiras vai fazer 2 jogos ruins, né? E a torcida realmente precisa e merece esse momento do Palmeiras. Eu não canso de falar quantas vezes a gente se montava no ônibus aqui no interior, muito difícil na época, sem internet para comprar ingresso, você tinha que fazer corre na torcida para poder conseguir o ingresso, para chegar lá, ver Rodrigão, Makelele jogando, né? Aqueles times horríveis do Palmeiras, a gente acreditando que ia levar alguma coisa ainda durante o ano. Enfim, a gente viveu uma fase muito difícil, né? Eu sou filho da fila, né? E, pô, como que foi difícil lá na década de 90? Como que foi passar aquela semana até o título paulista? Então, a torcida merece. E cornetar é nosso, né? Faz parte do nosso espírito, né? É do palmeirense. Isso, é do palmeirense. E talvez nós vamos pensar na importância desse clube, desse time, a gente vai pensar em tudo que está vivendo, talvez daqui 15, 20 anos, né? Na hora que tiver aqueles encontros, que vão ver jogadores, né? E chegar um Dudu, chegar um Everton, a gente fala, pô, o que esses caras jogaram, o que esses caras fizeram lá atrás, né? E a minha esperança, sinceramente, é o seguinte: ciclos vêm, ciclos vão, jogadores vêm, vão embora. É assim, o Palmeiras conseguiu manter uma constância e manter uma regularidade, né? Eu acho que o grande problema dos times brasileiros é esse alto e baixo, né? Um ano está super bem, depois começa a cair. Não, a gente mantém uma constância, né? Não consegue, às vezes, se a gente for falar aí dos dois que vêm brigando já há alguns anos ali na ponta, a gente pode falar de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E eles estão sempre brigando pela ponta, e eu acho importante isso. É óbvio, vai ter um para cada campeonato, só um vai ganhar, né? Só um vai levantar o troféu. Mas quando você se mantém brigando ali em cima, você consegue manter a regularidade do seu time, você consegue ser constante. É isso que você falou. E não simplesmente ganhar tudo num ano, de repente ir lá para baixo e disputar para não cair no outro, né? Isso acaba sendo muito complicado. E eu acho que a gente tem pelo menos 2 grandes campeonatos aí onde a gente consegue de forma justa, premiar os que chegam lá em cima e sempre estando na disputa, apesar de não ganhar, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, né? E eu acho que para esses times aí tem feito muita diferença conseguir estar sempre disputando lá em cima. E é interessante, né, que você tem 3 clubes, o Atlético esse ano já começou a tirar o pé, né, parece que aumentou muito mais as dívidas e com isso o time não está podendo gastar, parece que o Cudê já está brigando lá, ameaçando de ir embora, enfim, não deve estar fácil também a situação em Minas, né, mesmo aí à beira de inaugurar um estádio novo, uma arena e tudo mais. Questão do Flamengo, eu acho que não é nem questão de técnico, eu acho que o técnico que chegar ali vai ter problema, é muita cobra, é muito jogador grande num lugar muito só. Isso, e eu acho que o problema ali é muito mais de vestiário do que propriamente técnico, porque tecnicamente a gente não pode discutir o time dos caras, né? A verdade é essa. E nisso, eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar bem no Brasileiro, tem tudo para chegar bem na Copa do Brasil, tem tudo para chegar bem na Libertadores e beliscar mais algum título aí, né? E eu acho que passa muito por isso, o Palmeiras manter essa regularidade e se aproveitar desse momento difícil que eles passam por problemas única e exclusivamente deles, né? Sim. O Atlético, por não saber fazer a gestão das questões de recursos e tudo mais, que é importante hoje também, né? Estava vendo esses dias uma matéria, parece que estão devendo dinheiro até para fornecedor de camisa, não estão conseguindo fazer as entregas antecipadas das camisas que foram compradas, enfim. Passa por um problema que influencia, sim, o campo, né? Porque é dinheiro. E do Flamengo, essas questões envolvendo egos, grandes jogadores, né? Que enquanto não se acertarem, estão falando até do Sampaoli, né? No lugar do técnico que saiu. E você imagina, né? Num time já difícil chegar um técnico louco como o Sampaoli, que pode virar, né? Eu concordo. Eu acho que foi uma grande burrice eles terem dispensado o Vitor Pereira, porque eu não acho que ele seja o maior dos problemas ali do Flamengo.
Não, sinceramente, eu não concordo com isso. Queria sim que ele continuasse e que continuasse o mesmo Claro, que tem. lógico. Mas eu, né, falando sinceramente, assim, não acho que o problema seja ele. Eu acho que vai muito além do técnico ali. Mas, se eles estão felizes dessa forma, que continuem assim, porque a gente também está. É gostoso falar da vida dos outros, né? Assim, né? Ué, Falar mal, né? ainda mais Nossa, quando a que gente está bom, né? por cima. Claro, nossa. Eu ficaria a noite inteira aqui, né? Eu ficaria. Fácil. Ah, então é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, só mesmo agradecer aí a galera, né? Essa semana eu estou preparando um vídeo novo histórico, falando um pouco sobre Og Moreira, voltando um resgate sobre a chegada do negro no futebol, falando sobre também o início do futebol nesse sentido. Então vai ser um vídeo bem legal. Só quero confirmar mais alguns dados históricos, mas eu acho que lá para quinta-feira deve estar pronto esse vídeo aí para a gente poder subir. Ah, beleza. Não, esses vídeos são muito legais. Eu acho muito legal, porque principalmente porque tem uma galera nova, né? O pessoal mais novo aí Sim. que às vezes não tem essa curiosidade de buscar a fundo a história e tudo mais. E aí, quando você entrega dessa forma, assim, de uma forma mais fácil para eles, eles absorvem isso e, enfim, passam a conhecer. Eu acho muito legal. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de conteúdo. Então Então, já. é isso. Então, quinta-feira, provavelmente, aí, ó, nós vamos ter mais histórias aí do Palmeiras. Muito obrigada a todos vocês por nos acompanharem até aqui, por estar com a gente desde esse comecinho nosso. Muito obrigada por estarem nos ajudando a crescer aí, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Mais uma vez, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Rapaziada, até a próxima. Forte abraço.